Tudo é composto de átomos, prédios, carros, eu e você. A estrutura atômica é uma unidade muito importante para a concepção da vida como conhecemos hoje, mas não é apenas o átomo que garante a complexidade da vida que a gente conhece hoje. O que a garante são as moléculas, são as diferentes combinações entre átomos, formando das moléculas mais simples, como a de água, até as moléculas mais complexas, como as de um DNA. Mas o que é que possibilita que os átomos formem tais moléculas, possibilitando a existência da vida como o conhecemos hoje? Em 1925, o físico Wolfgang Pauli fez uma grande contribuição à teoria atômica com seu princípio da exclusão, que hoje a gente conhece como o princípio da exclusão de Pauli, em que ele diz que é impossível que se tenha dois elétrons em um átomo que estejam em um mesmo instante no mesmo estado quântico. Pois é, hoje a gente vai falar sobre física quântica, porque é ela quem explica o porquê da química ser do jeito que ela é, a estrutura da tabela periódica e a formação das moléculas. Vamos antes voltar ao enunciado e primeiro a gente vai ter que entender o que significa um estado quântico, o que define um estado quântico. Mas um pouco antes disso, a gente vai precisar entender o que é uma função de onda. Então vamos lá. A equação básica da mecânica quântica é a equação de Schrödinger, que a gente pode abordar com mais calma em outro vídeo, mas por hora vamos entender que ela é mais ou menos análoga à segunda lei de Newton na mecânica clássica, F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. Como assim? A ideia da segunda lei, pessoal, é que ela é o que a gente chama de equação de movimento. Como assim? Eu tenho um objeto, então eu coloco a propriedade dele na equação, que é a massa. Se eu conhecer como ele se encontra inicialmente e qual é a força, ou seja, quem é o agente externo que está afetando o meu sistema, eu consigo resolver e encontrar a aceleração. Com a aceleração a gente consegue achar o que a gente chama de equação de movimento e você consegue prever toda a evolução temporal do seu sistema, ou seja, você consegue descrever todo o futuro do seu sistema se você conhecer previamente como ele estava e quais são os agentes externos que o influenciam. Você consegue dizer daqui a 4 segundos ele vai estar em tal posição indo para tal lugar. Essa que é a ideia da segunda lei. A equação de Schrödinger é muito parecida no sentido de que, vamos dizer que agora o nosso objeto quântico é um elétron, a ser tratado por essa equação. Então a gente coloca ali a propriedade desse objeto, a massa no caso, a gente coloca também como ele está sendo afetado pelo sistema externo, só que no lugar de colocar a força, a gente coloca aqui o potencial, a energia potencial, e a gente resolve essa equação diferencial para achar não mais a aceleração, mas achar a função de onda psi, que é a amplitude de probabilidade. Se a gente fizer uma certa operação aí com a função de onda, a gente consegue achar o que a gente chama de densidade de probabilidade, que me permite localizar com um certo grau de precisão aonde que o elétron pode estar. Então essa densidade de probabilidade te permite dizer qual é a probabilidade de você encontrar o seu elétron em tal local do espaço em determinado instante de tempo, ou qual é a probabilidade dele estar com determinada velocidade em algum instante. Então, como eu já tinha dito no vídeo de Rick Morty e a física quântica, a mecânica quântica, a física quântica, ela não é mais determinística como era a mecânica clássica, as leis de Newton. Ela não te permite determinar com 100% de precisão aonde que a sua partícula vai estar em determinado instante, mas sim com um certo grau de probabilidade. Beleza, então, essa aí foi a introdução. O fato aqui, que interessa pra gente hoje, é que quando a gente resolve a equação de Schrödinger para um elétron em um átomo, a função de onda do elétron só fica determinada se a gente especificar 4 números quânticos. O número quântico principal, o número quântico de momento angular, o número quântico magnético e o número quântico de spin. E é isso que significa especificar um estado quântico. Quando você dá um conjunto desses 4 números, significa que você especificou um determinado estado quântico, você está em um estado quântico específico. Então o que o princípio está falando, já que ele diz que não podemos ter simultaneamente 2 elétrons no mesmo estado quântico, é que eu não posso ter 2 elétrons simultaneamente com os 4 números quânticos iguais. Então, por exemplo, se a gente tiver em um determinado orbital, tal que os números quânticos n, L e ml sejam iguais, eu só vou poder ter 2 elétrons ali se eles tiverem os números quânticos de spin opostos, que no caso para o elétron, esses números podem ser mais meio e menos meio. Então, nesse caso, os elétrons só vão poder ocupar esse orbital se tiver esses spins opostos, que a gente representa esquematicamente no diagrama com uma seta para cima e uma seta para baixo. É basicamente isso que o princípio da exclusão fala. Agora a gente vai entender que tudo isso é o que explica a tabela periódica e as propriedades dos elementos ali dispostos. Lembre-se que para a gente formar um composto qualquer, o que vai ditar
como os átomos vão se interagir para formar determinado composto são os seus elétrons, são as ligações, seja ela iônica, covalente ou metálica. O que vai interessar é como esses átomos vão compartilhar ou vão trocar elétrons para se ligarem formando esse composto. Então, se a gente está falando que o princípio da exclusão dita como que os elétrons podem estar ocupando um certo lugar do espaço, no fundo é o princípio da exclusão que vai ditar como que os átomos podem interagir, e é ele então quem vai explicar a variedade de compostos que a gente encontra na natureza. Para a gente visualizar isso melhor, vamos então para a tabela periódica comparar os metais alcalinos com os gases nobres. Os gases nobres são todos muito inertes, pouco reativos, não se combinam com outros átomos para formar outros elementos. Isso acontece porque eles já possuem a última camada de valência cheia de elétrons e, como a ligação química tem a ver com o compartilhamento de elétrons, esses caras não são muito propensos a isso. Vamos comparar, por exemplo, o gás nobre hélio com o metal alcalino lítio. O hélio, que possui 2 elétrons, vai conseguir agrupá-los em um mesmo orbital, e é o princípio da exclusão que garante que um orbital agrupa no máximo 2 elétrons, desde que estes tenham spin opostos. Se formos pegar agora o lítio, que possui 3 elétrons, por que não podemos colocá-los todos na camada mais interna e menos energética? Porque dessa forma, pelo menos 2 desses 3 elétrons estariam no mesmo estado quântico, o que violaria o princípio da exclusão de Pauli. Sendo assim, o terceiro elétron se encontra no subnível 2s, o que faz com que o elemento lítio seja reativo, uma vez que não possui a última camada cheia, ele possui um elétron de valência. Assim, ele irá se juntar com determinados átomos para fazer certos tipos de ligações químicas, formando novos elementos. Ao descobrir o princípio da exclusão, então, o Pauli encontrou a resposta para um problema antigo referente à estrutura eletrônica dos átomos. Nas suas próprias palavras, a questão de por que os elétrons de um átomo, no estado fundamental, não estão todos ocupando a camada mais interna, já tinha sido enfatizada por Bohr em seus primeiros trabalhos como sendo um problema fundamental. Entretanto, nenhuma explicação convincente desse fenômeno podia ser dada com base na mecânica clássica. Dessa forma, é o princípio da exclusão que explica a reatividade dos elementos. Se a gente for observar, na verdade, todos os metais alcalinos têm a mesma característica. Todos eles têm um elétron na camada mais externa, o que os torna reativos e propensos a formarem determinados compostos com determinados tipos de átomos. Já os gases nobres também têm todos a mesma característica. Todos possuem a última camada completa, o que os torna inertes, pouco reativos. Se não fosse o princípio da exclusão, vários outros elementos poderiam se comportar exatamente como os gases nobres, ter todos os seus elétrons na camada mais interna e menos energética. Dessa forma, eles seriam inertes, não seriam reativos e não se combinariam para formar moléculas, e sem as moléculas não existiria a vida como conhecemos hoje. De forma ainda mais ampla, os elétrons eles fazem parte de um grupo de partículas chamada de férmions. E, na verdade, o princípio da exclusão se estende não só aos elétrons, mas sim a todos os férmions. Férmions são partículas cuja função de onda é antissimétrica ou que têm spin de número fracionário. Alguns exemplos, além do elétron, são os nêutrons, os prótons e os pósitrons. Temos também outros tipos de partículas chamadas de bósons, os quais são descritos por funções de onda simétrica ou que têm spin inteiro, sendo o princípio de Pauli não mais válido para tais partículas. O fato de 2 férmions não poderem sentar no mesmo assento, ou seja, estarem no mesmo estado quântico simultaneamente, é o que confere à matéria a sua rigidez. A maior parte do interior dos átomos consiste em espaço vazio, mas não podemos espremê-los ou empurrá-los um para dentro do outro, porque 2 férmions no mesmo estado quântico nunca irão ocupar o mesmo lugar do espaço simultaneamente. Esse fato explica, por exemplo, a estabilidade de uma estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons é formada pela explosão de uma supernova muito massiva, combinada com o colapso gravitacional, no qual os átomos da estrela são esmagados uns contra os outros. Se a estrela for muito massiva, a pressão é tão grande que no final até os elétrons sucumbem, juntando-se com os prótons para formarem nêutrons. Nessa altura, a gente já tem uma massa maior que a do Sol, ocupando um raio de apenas 10 km. Se a gente tivesse um dado que tivesse a mesma densidade dessa estrela, esse dado ia ter uma massa de 100 milhões de toneladas. É fácil imaginar que um material com uma densidade tão alta vai exercer uma força gravitacional muito intensa. Sendo assim, o que impede essa estrela de nêutrons do colapso gravitacional, como a gente já citou uma vez no vídeo sobre a constante cosmológica? O que garante a estabilidade desse tipo de estrela é o princípio de Pauli, o princípio da exclusão, porque nêutrons também são férmions, sendo assim, eles não podem ocupar
o mesmo estado quântico simultaneamente. Então eles vão ter uma certa resistência a estarem todos no mesmo lugar do espaço simultaneamente. Isso a gente chama de pressão de degenerescência de nêutrons. Essa pressão devido ao princípio da exclusão que aparece e que garante a estabilidade da estrela, que garante que ela não entre em um colapso gravitacional. Concluindo tudo o que dissemos até aqui, nunca há dois férmions no mesmo estado quântico simultaneamente. O princípio da exclusão explica a existência de muitas coisas no universo, desde as moléculas mais simples até estrelas distantes. Muito obrigado pela atenção.